E se a maior parte do que Jesus disse você nunca tiver realmente ouvido, não estou falando de não ter lido, estou falando de ter lido e não ter visto. Porque existe uma diferença enorme entre olhar para uma palavra e de fato ser transformado por ela. E talvez essa diferença explique por que tantas pessoas que se dizem seguidoras de Jesus vivem com tanto medo, tanta ansiedade, tanta dureza no coração. Elas ouviram as histórias, mas não as entenderam da forma que ele quis contar. Jesus foi o maior narrador que já existiu sobre esta terra. Não um teólogo de hobby e discurso elaborado. Não um filósofo grego com silogismos e categorias, mas um carpinteiro galileu que olhava para uma semente caindo no chão e via a eternidade. Que olhava para um pai correndo em direção a um filho perdido e via a face de Deus. Que olhava para 10 virgens esperando com lamparinas e via o drama mais profundo da existência humana. Ele chamava essas histórias de parabolé, em grego, parabolé, que vem de parabalo, que significa literalmente lançar ao lado, como quem coloca duas coisas em paralelo para que uma ilumine a outra. Como quem diz, olha para o que você já conhece e agora veja o que está além do que você conhece. A parábola não é uma história simples, é um portal. E hoje você vai entrar nesse portal. Imagina a Galileia do primeiro século. É preciso fechar os olhos e perceber que aquilo não é o cenário de um cartão postal religioso. É sujo, é ocupado. Há soldados romanos nas estradas. Há cobradores de imposto humilhando famílias. Há religiosos que usam a lei como uma arma para separar os dignos dos indignos. Há um povo que carrega gerações de promessas e gerações de decepções. Um povo que esperava um Messias que viesse com espada, com poder, com glória visível. E então aparece esse homem do interior, sem espada, sem exército, sem cargo. Ele senta à beira do lago. Multidões se aglomeram tanto que ele precisa entrar num barco para ter espaço de falar. E do barco, olhando para aquela mistura de pescadores, fazendeiros, mulheres, crianças, fariseus desconfiados e soldados curiosos, ele começa a falar. Ele conta uma história, não cita o sinédrio, não lança decretos. Conta uma história sobre um homem que saiu para semear. E as sementes caem em lugares diferentes. Algumas no caminho, e os pássaros vêm e comem. Algumas na pedra, onde brotam rápido, mas não têm raiz, e morrem sob o sol. Algumas entre espinhos que crescem junto e sufocam. E outras numa terra boa, e dão fruto ao 100, ao 60, ao 30. Simples, cotidiano. Todo mundo ali já tinha visto um semeador. Todo mundo entendia de terra boa e terra ruim. Mas os discípulos ficam confusos. E perguntam a ele depois, por que você fala em parábolas? E a resposta de Jesus é uma das coisas mais desconcertantes que ele já disse. Porque ver nem sempre é enxergar, e ouvir nem sempre é entender. Ele está dizendo que a verdade tem camadas, e que nem toda camada está disponível para quem apenas olha por fora. A parábola é uma chave, mas você precisa querer abrir a porta. Existe uma parábola que poucos param para perceber que é subversiva. Um rei decide fazer a festa de casamento do seu filho. Manda convidados. Os convidados recusam. Manda de novo. Os convidados ignoram. Alguns até matam os mensageiros. O rei fica furioso. Destrói a cidade deles e manda buscar pessoas nas esquinas, nas estradas, nas bordas da sociedade. Bons e maus. Alguém que estava à beira do caminho vai parar na mesa real. Para qualquer pessoa que ouviu isso no primeiro século, a mensagem era um raio, porque os convidados originais eram os religiosos, os estudiosos da lei, os que tinham o privilégio de estar dentro, e eram eles que estavam recusando o convite, e eram as pessoas consideradas impuras, os pecadores conhecidos, os que viviam nas margens, que estavam sendo chamados para a mesa do rei. Jesus não estava sendo educado. Jesus estava virando o sistema de cabeça para baixo. E depois tem aquele detalhe perturbador.
Um homem entra na festa sem a roupa de festa e é expulso para as trevas. O que é isso? Alguns estudiosos entendem que a roupa de festa era fornecida pelo próprio anfitrião. Entrar sem ela era uma recusa deliberada da graça oferecida. Era dizer: aceito o convite, mas não aceito as condições. Entro por mim mesmo, nos meus próprios termos. E isso é algo que o coração humano faz o tempo todo. Você já fez isso? Aceitou parcialmente o chamado de Deus, mas se reservou o direito de continuar sendo você mesmo do jeito que te convém? De entrar na festa, mas com sua própria roupa? Mas há uma parábola que é quase impossível de ler sem que algo dentro de você se mova. É sobre um pai e 2 filhos. O mais novo chega e pede a herança antes do tempo. Na cultura do primeiro século judaico, isso era equivalente a dizer ao pai: eu queria que você estivesse morto. Você para mim já está morto. Me dá o que me cabe. O pai poderia tê-lo humilhado publicamente, poderia tê-lo expulsado sem nada. Em vez disso, divide a herança. O filho vai, desperdiça tudo, vai parar a cuidar de porcos. Para um judeu do primeiro século, não existe imagem mais degradante. O porco era o animal impuro por excelência. O jovem não apenas perdeu o dinheiro, ele perdeu a dignidade, perdeu a identidade, perdeu tudo o que sabia sobre quem era. Então o texto diz algo que em grego é brutal na sua simplicidade. Ele entrou em si mesmo, literalmente, como alguém que tinha estado fora de si e finalmente volta. Ele decide ir ao pai, com um discurso preparado. Não me chame de filho, só me trata como um dos seus empregados. E o pai o vê de longe. Isso quer dizer que o pai estava olhando. O pai estava esperando. O pai estava no horizonte toda manhã e corre. Em grego é a palavra trecho. Um pai de dignidade, naquela cultura, não corria. Correr era se expor, levantar a robe, mostrar as pernas, se rebaixar publicamente, era escandaloso. E o pai corre. Antes que o filho termine o discurso, o pai já ordenou a festa. O anel, a sandália, a melhor roupa, o bezerro engordado e o filho mais velho, que ficou, que nunca saiu, que cumpriu todas as obrigações, fica lá fora furioso. Há uma pergunta que o pai faz ao filho mais velho que fica soando depois que você fecha o texto. Filho, tu sempre estiveste comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas por que você está lá fora? O filho mais velho tinha tudo, tinha o pai, tinha a herança intacta, tinha o relacionamento. Mas estava lá fora, na escuridão, com raiva, porque ele servia ao pai não por amor, mas por merecimento. E quando o merecimento foi ignorado, o que tinha dentro dele ficou exposto. Não havia amor ali, havia contrato. E Jesus conta essa história para quem? Para os fariseus que estavam reclamando que ele comia com pecadores. Ele estava dizendo: você é o filho mais velho. Você está lá fora e a porta está aberta. Deixa essa imagem ficar por um momento, porque há muitas pessoas que servem a Deus exatamente como o filho mais velho, que fazem tudo certo, que aparecem, que cumprem, que não saem da linha, mas por dentro existe uma contabilidade permanente, uma expectativa de reconhecimento, uma raiva quando alguém que fez menos parece receber mais graça. Se você se reconheceu nisso, não é motivo de culpa, é motivo de honestidade. Porque a parábola não foi escrita para condenar o filho mais velho, foi escrita para chamar ele para dentro da festa. Jesus conta também histórias de urgência, de atenção, de preparação. 10 virgens com lamparinas esperando o noivo. 5 levam azeite extra, 5 não levam. O noivo demora, todas adormecem. Na hora em que ele chega, as 5 sem azeite percebem que suas lamparinas estão apagando e pedem as outras. As que têm respondem: não temos suficiente para as 2, vai comprar. E quando elas voltam, a porta está fechada. Isso pode parecer cruel à primeira leitura, mas Jesus não está falando sobre dividir azeite. Ele está falando sobre algo que não pode ser emprestado.
O relacionamento com Deus não pode ser tomado emprestado. A transformação interior não pode ser tomada emprestada. A fé viva não pode ser tomada emprestada da fé de outra pessoa. Na hora decisiva, cada um tem o que cultivou, e o que foi negligenciado não pode ser suprido às pressas. É uma palavra urgente. É um chamado a não viver na superfície. Quantas pessoas vivem de lamparinas acesas pela fé dos pais, dos pastores, da comunidade, sem jamais buscar o próprio azeite, sem jamais desenvolver a própria intimidade, a própria história, a própria vida interior com Deus? E há um momento em que isso não é mais suficiente. E depois há a parábola que talvez revele mais sobre como Deus vê o valor humano do que qualquer outra. Uma mulher perde uma moeda, uma de 10. Acende a lamparina, varre a casa, busca cuidadosamente até encontrar, e quando encontra, chama as vizinhas para celebrar. O que Jesus está dizendo com isso? Ele está dizendo que você, quando está perdido, não está esquecido. Está sendo procurado, com lamparina acesa, com varrição cuidadosa de cada canto, e quando é encontrado, a reação de quem encontra é celebração, não cobrança. Não é, finalmente apareceu. Onde você estava? É, alegrem-se comigo, porque o que estava perdido foi encontrado. O céu, diz Jesus, se alegra quando um pecador se arrepende. Uma pessoa, uma moeda, uma ovelha entre 100. O que isso revela sobre o coração de Deus é algo que o ser humano ainda está tentando processar, porque nossa lógica é de escala. 1 é insignificante perto de 99, mas a lógica de Deus é de amor, e o amor não faz essa conta. Tem uma parábola que Jesus usa para falar sobre oração, sobre um juiz injusto e uma viúva persistente. A viúva vai ao juiz repetidamente pedindo justiça. O juiz não se importa com Deus nem com os homens. Mas de tanto a viúva insistir, ele cede. E Jesus usa esse contraste de forma surpreendente. Ele não está dizendo que Deus é como o juiz injusto. Está dizendo, se até um juiz injusto cede diante da persistência, quanto mais Deus, que é justo e que ama, vai ouvir quem clama a Ele dia e noite. A pergunta que Jesus faz no final dessa parábola é das mais desconcertantes de todo o Evangelho. Mas quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Não é uma pergunta sobre teologia, é uma pergunta sobre persistência. Sobre se as pessoas ainda vão estar orando quando ele voltar, se ainda vão estar confiando, se a fé vai ter resistido à demora, à aparente ausência, ao silêncio. É uma pergunta que ele está fazendo para você agora. Existe também a parábola do servo que recebeu grande perdão, mas recusou perdoar uma dívida pequena. O rei o havia perdoado de uma dívida de 10.000 talentos, uma soma impossível, inimaginável. Um talento correspondia a mais de 15 anos de salário de um trabalhador comum. 10.000 talentos era um número que ninguém conseguia pagar. É a própria hipérbole. O ponto é, a dívida era impagável, e esse servo encontra um companheiro que lhe deve 100 denários. 100 denários era o equivalente a cerca de 3 meses de trabalho. Uma dívida real, mas completamente diferente em escala. Ele o agarra pelo pescoço e exige o pagamento. Jesus está descrevendo o comportamento de alguém que recebeu perdão, mas não foi transformado pelo perdão. Que armazenou a graça como um recurso, mas não a deixou mudar quem ele é na interação com os outros. Isso é uma das coisas mais difíceis de admitir, porque é possível conhecer a doutrina do perdão, pregar sobre o perdão, agradecer o perdão de Deus e ainda assim carregar ressentimento profundo contra alguém. Ainda assim recusar misericórdia a quem errou. Ainda assim manter registros cuidadosos de ofensas. E Jesus não está dando uma instrução moral. Está revelando uma inconsistência. Está dizendo, se você entendeu o que lhe foi perdoado, isso vai inevitavelmente mudar como você trata quem te desonrou. Se não mudou, é porque você ainda não entendeu de verdade o que lhe foi perdoado.
E há uma última parábola que precisa ser dita antes de terminar. Um homem viajando de Jerusalém para Jericó cai nas mãos de salteadores, espancado, abandonado à beira da estrada. Meio morto, um sacerdote passa, vê, desvia, um levita passa, vê, desvia, e passa um samaritano. Aqui o ouvinte do primeiro século havia de travar. Samaritano era o inimigo histórico, era o herege, era o impuro, era o que os judeus não falavam e não tocavam se pudessem evitar. E é esse que para, que vai até o homem ferido, que põe o óleo e o vinho nas feridas, que o coloca no próprio animal, que o leva para a estalagem, que paga do próprio bolso, que promete voltar e quitar qualquer conta extra. Quem era o próximo desse homem? Jesus pergunta. O intérprete da lei que havia feito a pergunta original nem consegue pronunciar a palavra samaritano. Diz apenas o que usou de misericórdia. E Jesus diz, vai e faz assim. Não é uma definição, é um movimento. Jesus não define o próximo de forma abstrata. Ele diz que o próximo não é um conceito geográfico, nem étnico, nem religioso. O próximo é quem está diante de você com necessidade. E amar o próximo não é uma emoção, é parar, é agir, é custar algo de si mesmo. O sacerdote e o levita provavelmente tinham boas razões para não parar. Talvez a lei do ritual, talvez o medo, talvez a pressa. Mas boas razões podem se tornar a armadilha mais refinada para não fazer o que o amor exige. E aqui está a verdade que atravessa todas as parábolas de Jesus como um único fio dourado. Deus não está distante, não está nos bastidores esperando você resolver sua vida para então aparecer. Ele está no campo como o pai que corre. Está varrendo a casa com a lamparina acesa. Está parando à beira da estrada. Está contando histórias que parecem simples por fora, mas que são, por dentro, um espelho. E o espelho mostra coisas que às vezes não queremos ver. O filho pródigo em nós, que desperdiçou e precisa voltar. O filho mais velho em nós, que ficou, mas nunca se alegrou. A virgem sem azeite em nós, que viveu na superfície. O servo sem misericórdia em nós, que recebeu tudo, mas reteve. E o samaritano, que talvez você precise se tornar para alguém que está caído à margem da sua estrada hoje. Jesus conta parábolas porque a verdade que vem como golpe direto quebra. Mas a verdade que vem como história entra devagar, desce fundo, e quando você percebe já está dentro de você, já está te movendo. E é aí que a parábola cumpre o que veio fazer. Não como um texto que você leu, mas como uma semente que foi lançada. E a questão não é se a semente foi boa. A semente de Jesus sempre é boa. A questão é que tipo de terra você está sendo. Se essa palavra falou com você hoje, para por um momento antes de fechar isso. Não precisa fazer nada grandioso. Só para. E pergunta honestamente, qual dessas histórias está descrevendo você agora? Onde você está nessa narrativa? Do lado de fora da festa, sem azeite, com ressentimento guardado, à beira da estrada precisando de ajuda, ou talvez sendo chamado a parar e ajudar? Jesus não contou essas histórias para que você as soubesse de cor. Ele as contou para que você entrasse nelas e para que elas entrassem em você. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque talvez você seja o mensageiro que ele está usando para semear onde os pássaros ainda não chegaram.